Graças a paz, igreja, tudo bem? Veio diretamente da Rua Pará, tá? Não é de outro estado, nada, é pertinho mesmo. Pastor Vanderlei, não sei se o senhor sente, mas quando eu subo num púlpito eu sinto borboletas no estômago, frio na barriga e uma dor de cabeça tremenda. Mas é natural, né? É natural do homem. Quando o pastor me convidou para estar falando sobre dependência, né, a primeira coisa que eu pensei foi no brado que Dom Pedro deu, né? Você falou, mas o que tem a ver? Dom Pedro, ele gritou, independência ou morte, né? E Jesus, ele fala para a gente, dependência é vida. Dependência ou morte. É sempre o contrário. Deus, ele pede que nós dependamos dele a todo momento, né? Francine mesmo, né? Eu chamo ela de Fran, não sei se é Francine, Francine, né? A Francine, ela foi e buscou, o dia que ela falou aqui, sobre a definição de dependência, né? E eu fui procurar também, e é aquilo mesmo, é submissão, subordinação, ela explicou bem certinho mesmo. E daí eu fui cavar um pouco mais para tentar identificar outros termos que são usados também, né? E uma das definições é estado de quem é dependente, que não se consegue desligar de algo. E existem vários tipos de dependência, né? Existe a dependência financeira, dependência econômica, a dependência emocional e existe a dependência química também, né? Que são as pessoas que hoje têm problemas com drogas e álcool e entre outros tipos de dependência, né? Mas não é essa dependência que eu quero falar. A dependência que me foi colocado para falar é a dependência em Deus. E o que é ter dependência em Deus, ou ser dependente de Deus? Na Bíblia, a palavra dependência significa necessidade de confiar em Deus em todas as circunstâncias. A dependência, ela é um ato de fé. É crer naquilo que não vemos. Nós cansamos de cantar essa música, né? Todo mundo canta. E é aquilo mesmo. Mas muitos de nós não fazemos isso, né? É entregar tudo a Deus e reconhecer que Deus é o Senhor em nossas vidas. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia ela fala de quê? Amor, salvação, remissão de pecados e fala também de dependência. Você pega o primeiro livro, Gênesis, Abraão. Deus chega para Abraão e fala, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra onde que eu te mostrarei, não é isso? Se é com você, a primeira coisa que você fala, o que é? Vou para onde? Qual que é o caminho? Quem está falando? E a gente muitas vezes questiona Deus dessa forma, né? E Deus simplesmente fala para ele, sai e vai. E depois eu te falo. Depois eu te conto. Depois a gente conversa. Ele não questionou momento nenhum a Deus. E porque nós questionamos, né? E eu vou seguindo, tá? Em Êxodo também você vê o povo de Deus caminhando pelo deserto, né? Para você ver como é dependente, né? Eles iam caminhando e Deus ia caminhando com eles. Colocava uma nuvem à frente deles quando era de dia. Quando era noite, colocava uma coluna de fogo para eles conseguirem enxergar. Quando eles tinham fome, veio o maná. E o maná, ele demonstra tanta dependência que você não podia nem guardar para comer no outro dia, porque senão estragaria. Por quê? Porque se você guarda, você não tem dependência em Deus. Você tem a dependência porque você sabe que no outro dia Deus vai colocar de novo o maná para você se alimentar. Amém? No livro de Daniel também, conta a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Alguém já ouviu falar, não? Quase ninguém conhece, né, essa história, né? E onde que está a dependência disso aí, né? A dependência está, porque eles foram levados até lá na Babilônia, porque eles eram os mais proeminentes entre eles, né? Os 3 mais Daniel, os 4 mais proeminentes. E eles foram levados para essa fornalha quente, porque eles adoravam o Deus verdadeiro, né? O nosso Deus. E era proibido. Eles tinham que adorar o rei e o Deus dele, né?
a dependência ali foi no momento que colocaram eles dentro da fornalha, esquentaram 7 vezes mais. Você consegue imaginar uma fornalha, um fogão? Vamos lá, uma trempe de fogão. É trempe que fala, né? Uma boca de fogão, uma trempe de fogão. Você coloca a mão lá, ela está, sei lá, 200 graus. Queima a mão. A gente teve um caso de uma irmã que se queimou aí, né? Você viu como ficou, o trabalho que está dando para ser curada, né? Você imagina 7 vezes mais que isso. Que temperatura está isso? 7 vezes 2, 1.400 graus mais ou menos. Podemos calcular dessa forma. Mas não foi por causa deles. Foi por causa do quarto elemento que estava lá dentro. Quando a Bíblia fala que era um anjo do Senhor, é o próprio Deus quem estava lá. Não um anjo qualquer, o próprio Deus estava lá. O próprio Deus estava lá na fornalha com eles. E eles eram totalmente dependentes de Deus. Eu estava procurando esses dias e encontrei um artigo falando sobre dependência, né? E 7 maneiras ou 7 princípios para você conseguir ter dependência com Deus, aumentar a tua dependência com Deus, potencializar a sua dependência com Deus. Porque a princípio todos nós cristãos temos uma dependência com Deus, sim ou não? E nós temos maneiras de potencializar isso daí. Potencializar é você deixar melhor ainda, aumentar mais a sua dependência em Deus. E uma delas é oração. Quem gosta de orar? Vou ser sincero, eu tenho uma dificuldade tremenda com oração. Eu não consigo orar muito. Eu começo a orar, a hora que eu levanto, a hora que eu vou dormir eu começo a orar. A hora que eu acordo de manhã eu falo amém, porque tenho uma dificuldade. Estou trabalhando isso aí comigo, tá? Oração. Você vai me ajudar aí, né? Quem que está lá? Samuel? NVI, tá? Filipenses 4:6. Eu vou ler aqui porque eu não trouxe o óculos. Nunca trago, na verdade. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Você vê que destaca bem oração e súplica, né? Elas estão interligadas, essas duas, né? Porque a oração nada mais é do que uma maneira de chegar a Deus através da sua súplica, dos seus pedidos, dos seus anseios, desejos, planos, projetos que você tem para com Ele. Uma outra maneira é ler e honrar a palavra de Deus. Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se era verdade o que eles anunciavam. Os bereanos eram pessoas que estavam recebendo naquele momento a palavra de Deus, o Evangelho de Deus. E você vê ali que está falando que eles demonstraram um grande interesse. Muitas vezes a gente pega a Bíblia, começa a ler, não tem interesse nenhum, sabe? Só vai na parte que a gente gosta. Só vai no assunto que a gente gosta. Está falando de dízimo, vou pular. Está falando em Apocalipse que vai todo mundo, bastante gente vai, todo mundo não, né? Um grande número de pessoas vão para o inferno. Não vou ler isso aqui não. Não, ficar vendo dragão, besta de não sei quantas cabeças, não sei quantos chifres. Não quero saber disso não. Eu quero bênção, quero vitória, quero prosperidade. Que é o que muito se prega hoje nas igrejas, né? Não na nossa, com certeza. Fazer o certo. No fazer o certo eu não peguei nenhum texto específico, mas eu peguei alguns exemplos de fazer o certo, né? Fazer o certo em todas as situações, apesar dos perigos, das dificuldades, dos gigantes, das tempestades que nos afrontam. Aí eu peguei alguns exemplos, né? Daniel ele agiu certo ao continuar orando, mesmo com o rei ameaçando. Ele foi ameaçado de ser jogado na cova dos leões. Ninguém conhece também essa história, né? Eu acho que quando era pequeno falava muito, agora não fala mais. Há 40 e poucos anos atrás, falava bastante. E ele foi jogado, por quê? Porque
Ele não quis fazer o que o rei mandou. Só que foi a primeira vez que um leão jejuou, né? Acho que foi a primeira e única vez, né? Porque o leão é o animal mais carnívoro que tem na face da terra. E naquele momento ele jejuou. Amém? Davi foi o primeiro Uber Eats do mundo. Porque ele não ia na guerra, ele não tinha idade para ir na guerra. Ele foi entregar a marmita para os irmãos dele. Estava lá tranquilinho, cuidando do rebanho, quando o pai dele chegou e falou assim, leva o alimento para os seus irmãos lá na guerra. Daí ele foi. E foi o primeiro Uber Eats. E ele fez o certo, por quê? Está lá o gigante, quase 3 metros de altura, pesando quase 150 quilos, imagino eu. E desafiando o povo de Deus. Você consegue imaginar isso aí? Consegue imaginar alguém ser tão corajoso, ou ser tão maluco, de afrontar o Deus Altíssimo, o Deus dos deuses, o Deus forte, poderoso, Deus de vitória, Deus das batalhas, e ele desafiando todo mundo ali. Todo mundo ali servia a Deus que estava no exército? Imagino que sim. E por que eles não enfrentaram? Por que eles não aceitaram o desafio do gigante? Eu creio que eles se acostumaram tanto com o gigante lá, questionando o exército, desafiando o exército, que eles acabaram domesticando esse gigante. Era um animalzinho de estimação para eles não fazia diferença, porque eles sabiam que a qualquer momento Deus ia mandar alguém lá para enfrentar esse gigante e derrotar esse gigante. Só que eles tinham disponibilidade, mas não estavam dispostos. E muitas vezes isso acontece com a gente tem disposição, tem disponibilidade, né, de tempo, mas não tem disposição para fazer aquilo que Deus quer. E muitas vezes a gente tem disposição e não tem disponibilidade. Não é isso? O correto seria unir as duas coisas, né? Disponibilidade e disposição. Só que disponibilidade é muito mais fácil você ter do que disposição. A gente é disposto para tantas coisas hoje. Eu falo por mim mesmo, né? Hoje não jogo mais futebol, né? Mas na época de futebol, saía jogar bola. Aí chegava em casa todo quebrado, meu pai brigava comigo, a Sueli brigava comigo. No outro dia não ia trabalhar. Tinha que engessar. E estava disposto, só que para outras coisas não tinha disponibilidade, não tinha disposição. A palavra que eu falo para mim também, tá? Por isso que eu me uso muito de exemplo. Porque quantas vezes a gente está lá em casa, está na casa assistindo TV e fala assim, hoje eu não vou no culto. Hoje eu estou sem disposição nenhuma. Estou sentado, eu tenho disponibilidade, mas não tenho disposição. E muitas vezes você tem disposição, só que você está no seu trabalho e não consegue vir. Então, a gente tem que tentar mesclar disposição e disponibilidade para conseguir alcançar o que Deus quer de nós, né? Que é ter um contato mais direto com Ele, ter intimidade com Ele, ter dependência nele. Amém? Mais um ponto que eu coloquei é: seja um sacrifício vivo. Romanos 12:1. A Bíblia ela é cheia de exemplos de dependência, né? O pastor Luiz Carlos falou sobre a arca, né? No domingo. Que coisa linda, não? Comparar a arca com Jesus, fazer uma analogia da arca como igreja. Nós somos uma arca. Todas as igrejas são arcas hoje. Eu até brinquei com ele no fundo, lá no final, falei assim, pastor, a arca fedia, não fedia? Ele falou, com certeza. Mas salvava, não salvava? Ele falou, salvava. E é assim hoje em dia, né? A igreja é lugar de pessoas perfeitas? Não. A igreja ela não exala um cheiro agradável a Deus. Na verdade, nós, como igreja, como pessoa individual, nós exalamos um cheiro mau. Nós fedemos ao pecado. Infelizmente, nós fedemos ao pecado, né? Por isso que nós viemos até a igreja, por isso que nós vamos até a igreja, né? A igreja, ele é um lugar, né? Uma reunião de pecadores que estão tentando ser transformados, sofrer uma metanoia na sua mente, uma transformação real e total e visível, porque nós somos o Cristo que as pessoas veem hoje.
Tem um texto na Bíblia que fala que nós somos como cartas vivas. Uma carta, ela não fala, ela é lida. Então nós somos lidos todos os dias. E muitas vezes nós somos julgados, somos pesados, somos medidos, somos julgados e muitas vezes somos considerados insuficientes. Na maioria das vezes somos considerados insuficientes, porque não vem de nós. Tudo é por Deus, né? Nós muitas vezes atrapalhamos o que Deus quer fazer nas nossas vidas ou na vida de outros. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando a Bíblia fala sacrifício vivo, ele fala sobre viver para Deus, abrir mão de lutar com nossos próprios meios, com nossas próprias mãos, com a força do nosso braço. Quando ele fala santo ali, não é santo de ter uma areola aqui na cabeça. Aqui. Quando ele fala santo, santo é separado. Separado para ser adorador de Deus, para ser servo de Deus. Amém? Tem uma... Eu vou ter que puxar meu celular aqui, porque a letra da música... Não vou cantar, tá? Já estou avisando que eu não vou cantar. Tem uma música que eu gosto muito da Oficina G3, e ela é um pouco antiga, e ela fala muito sobre dependência. Nesses dias me peguei ouvindo ela no banheiro. Inacreditável. Eu vou ler para vocês, porque cantar, não, infelizmente, não é minha área. Gostaria muito. Vamos lá. Quantas vezes os meus próprios meios me levaram a lugar nenhum. Cada passo dado era um erro, que me afastava do objetivo. Buscar as coisas certas da maneira errada é o mesmo que nadar contra a maré. Lutando pelas nossas próprias forças, já entramos nas batalhas derrotados. Mas é tempo de abrir os olhos, pois não temos para onde correr, e entender que sem o Pai não somos nada. É o primeiro passo rumo à vitória. Eu ando pela força do Senhor, eu vivo pelas promessas do Senhor. A cada dia mato um leão e a unção de Deus está em mim. Amém? É uma letra que eu gosto. O ritmo é mais pesado, então não daria para tocar numa igreja, mas ela é bem pesada. Talvez se mudar um pouco o tom dela, daí dá para tocar. 5. Permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo não é estar na igreja, é ser igreja. Sempre que você vê um prefixo, a palavra per, ela é um prefixo que antecede uma palavra, né? Permanecer, toda vez que você vê o per, é alguma coisa que ela é elevada à sua proporção máxima, ou de um elemento químico ou outrem. O que tem a ver isso? Vamos lá. Permanganato de sódio. É o máximo do sódio que você consegue elevar na potência máxima conforme a proporção dele. Então, toda vez que você fala perdoar, quem ama, doa, não é isso? Perdoar. É doar ou amar no máxima proporção que você tem. No mais elevado ponto de amor que você possa ter. Amém? Devemos depender de Deus assim como um ramo carregado depende da videira. João 15, 4, é isso? 1, 2, 3. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Pode deixar um pouquinho só. Você vê ali que ele fala várias vezes permanecer, né? Permanecer não é só estar. É estar firme. Estar focado. Estar enraizado. Amém? 6. Não se preocupe. Preocupação é ocupar-se antecipadamente, tá? Não se preocupe. Mateus 6, 32 e 33. Nem quando eu fazia faculdade era tão difícil falar, viu? Falar na frente de 50 pessoas tranquilo. No meu TCC eu apresentei, tinha mais de 15, 20 professores. Doutor, pós-doutorado. Nunca imaginei que ia ser tão difícil.
Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Você já percebeu que muitas vezes as pessoas só leem a segunda parte? Não é isso? Que todas as outras coisas serão acrescentadas, mas esquecem do buscar. Não é isso? Então, primeiramente, busca as coisas do reino de Deus, e depois as outras coisas serão acrescentadas a você. Amém? E o sétimo, eu considero mais importante, o sétimo. Saber ouvir a voz de Deus. Teve uma noite que eu não vim, mas eu assisti no YouTube o Emanuel falando sobre o exemplo de quando os alunos estão na prova e o professor está em silêncio. É isso, Emanuel? Foi você mesmo, né? Então, show. Eu já tinha ouvido essa analogia, né, e achava interessante mesmo. E eu tinha um professor na faculdade que ele fazia isso. Dia de aula normal, ele ia lá e ajudava você. Dia de prova, ele colocava o fone de ouvido e não queria nem saber de você. Colocava o heavy metal lá e nem olhava para a tua cara. E Deus é assim muitas vezes, né? Porque a gente só procura Ele na hora da prova, né? A gente tem que entregar o dia bom para Deus. Mas a gente tem que entregar o dia mal também para Ele, né? Muitas vezes a gente procura Deus só quando está bem, né? Ou só quando está mal. E não é assim que funciona. A dinâmica com Deus, ela é diferente. A dinâmica com Deus, ela não tem tempo. Deus é atemporal. Deus, ele vive desde a eternidade passada, a eternidade presente, porque a gente está vivendo a eternidade já, até a eternidade futura. E a gente não, a gente se limita ao tempo, né? Que nem a primeira coisa que eu perguntei ao que subi aqui, pastora, quanto tempo? A gente se limita a tempo. Você querendo ou não querendo, você se limita ao tempo. Que nem eu mesmo. Pela minha idade, eu já começo a calcular que eu tenho 75% da minha vida já foi. Por quê? Por causa da idade, a gente não vai chegar até 100 anos, então a gente começa a fazer cálculos. E pela minha formação, eu gosto muito de números, então eu estou sempre calculando, sempre mexendo com números. Você sabia que foi feito, no último censo do IBGE, foi feita uma pesquisa e 87% dos brasileiros são cristãos, sabia disso ou não? E por que nada muda? Porque o número de assassinatos aumenta, o número de roubos, de furtos aumentam, o número de casais se separando aumentam, no meio evangélico, o número de suicídio aumentando, o número de separações de casais aumentando. Por quê? Porque não há dependência. As pessoas não conseguem entregar tudo para Deus. Ela vai bem assim, ó Deus, até aqui eu entrego, mas aqui é comigo. Até aqui o Senhor segue, passou daqui é comigo. A gente não consegue entregar 100%, é uma dificuldade imensa que o ser humano tem, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, então eu sou muito independente, né? Sempre fui muito independente. Só que o ser humano por si só, ele tem uma dificuldade com a dependência. Eu não gosto de depender de ninguém. Ninguém gosta de depender de ninguém, né? Mas depender de Deus, pode confiar. Você vai gostar, você vai amar, vai adorar. Amém? Nós não somos uma ilha. Alguém já ouviu isso? Não, nós não somos uma ilha cercada de água. Nós não somos uma ilha. Nós temos que ter contato com outras pessoas, né? A palavra relacionamento, ela vem, não sei se você sabe, a palavra relacionamento, ela vem de relar. Encostar no outro, aproximar do outro, ter toque, ter contato com a pessoa, seja ele visual, seja toque mesmo, mas você tem que se aproximar das pessoas, né? Jesus era uma pessoa que se aproximava dos outros. E Jesus não tinha isso de, é prostituta, é ladrão, é bêbado, é arruaceiro. Ele queria estar com, independente de quem fosse a pessoa, ele queria estar. Ele chamou Mateus, Levi, né? Levi, Mateus, cobrador de impostos, agiota da época. Por isso que muitos criticaram a ele, né? Muitos falavam,
Jesus era falastrão, andava com bêbado, prostituta. Só que a única vez que Jesus ficou nervoso, bravo na Bíblia, foi com os religiosos. Ele nunca entrou num bar para bater num bêbado. Nunca entrou num prostíbulo para falar mal da prostituta. Mas ele entrou dentro de um templo religioso e chicoteou as pessoas que estavam lá, os sacerdotes da época. Porque os sacerdotes falavam da palavra de Deus, então eles tinham que ser cobrados mais do que os outros. Os outros não conheciam a Deus. A prostituta não conhecia a Deus. O bêbado não conhecia. O agiota ou o cobrador de impostos na época não conhecia a Deus. Mas e os sacerdotes? Eles conheciam a Deus. Falavam o que Jesus falava, só que Jesus falava com autoridade. Eles não. Jesus tinha autoridade para falar daquilo que ele estava falando, porque ele conhecia a Deus. E os religiosos não. Os religiosos achavam que conheciam o Deus, né? Amém? Eu não enxergo. Dá tempo ainda, vamos lá. Dependência é um assunto difícil de ser tratado na igreja, porque nos leva a um lugar difícil. Que lugar difícil é esse? Nos leva a ficar fora da nossa zona de conforto. Alguém tem zona de conforto? Nossa, eu tenho zona de conforto, muita zona de conforto. É entregar o controle das nossas vidas, é entregar o volante do nosso carro, que é a nossa vida, para Deus. Eu não sei eu não dirijo, né? Então, não sei falar para você, mas a pessoa que dirige não gosta que ninguém dirija no carro dela, né? Ou não gosta de andar com alguém dirigindo, né? Eu tenho morro de medo de direção. Seja quem for que estiver dirigindo, morro de medo. Pode ser motorista de ônibus, pode ser qualquer um. Morro de medo. Já grudo naquele lá e fico ali. Chega logo, por favor, chega logo. Dependência em Deus é estar conectado e ouvir a Deus. Aqui chega no ponto que eu estava falando, do 7º ponto, né? É ouvir a voz de Deus. Tem uma frase de um teólogo chamado Bill Johnson. Ele fala que o nosso problema na caminhada de fé não é a incapacidade de ouvir a voz de Deus, mas sim a disponibilidade de ouvir todas as outras vozes ao nosso redor. A gente ouve a voz de Deus, mas a gente também ouve as outras vozes, né? Você imagina hoje se você levantasse e começasse a ouvir a voz das pessoas de manhã já, falando assim, cara, estou cansado. Você não está cansado? Estou cansado. Cara, é muito chato trabalhar aqui. Não aguento mais esse pessoal pedindo pão, cara, pelo amor de Deus. Você entende? A gente vai ouvindo, isso aí vai te suprimindo, te comprimindo, vai te amassando, vai te jogando para baixo. E Deus te falando, vai filho, igual o Renato falou, vai filho, segue, toca no Pai, né? Igual o pessoal joga bola, toca no Pai, joga em mim, que eu vou resolver para você. E Deus é isso. E muitas vezes a gente se limita. Por que a gente se limita tanto, né? Nós somos feitos por limites, né? Eu mesmo tenho uma limitação, eu não dirijo, eu acho até vergonhoso não dirigir. Mas é uma escolha que eu fiz. Meu pai não dirigia, mas ele dirigia caminhão, não dirigia carro. A Giovana dirige moto, de vez em quando pega carro, a Sueli dirige carro, mas eu não consigo. Infelizmente eu tenho um medo que... O medo, ele tem 2 tipos de medo. O medo que te paralisa, que é o que eu tenho, e tem o medo que te impulsiona. Esse eu não tenho, infelizmente. Preciso trabalhar isso daí, tá? Falar sobre dependência de Deus e estar conectado a ouvir a voz de Deus, tem uma analogia que eu ouvi de um pregador. Alguém já ouviu falar da baleia solitária? A baleia mais solitária do mundo, não? Não? Baleia mais solitária do mundo, ninguém ouviu falar? Depois da Segunda Guerra Mundial, foram implantados sonares na maioria dos oceanos e dos mares, né, do mundo, né? Principalmente na época União Soviética e Estados Unidos, eles colocaram sonares para identificar submarinos, algum tipo de ataque, e foram colocados sonares. E o que aconteceu? Um dia estava um sonar lá nos Estados Unidos, ele começou a disparar, o dispositivo sonar começou a disparar. Aí eles foram ver o que é, eles viram lá um monte de baleia. Na verdade, não é monte que fala, não é cardume também, porque elas não são peixes, são mamíferos, né? É baleal o nome. Tinha um baleal de baleias lá. Daí eles falaram, que interessante. Só que daí eles perceberam que tinha um segundo dispositivo que também disparou, né? Era uma baleia solitária, bem distante.
Mas por que não está em grupo, né? E o sonar, não sei se vocês conhecem, ele trabalha com frequência. O pessoal que mexe no som sabe o que é frequência. A baleia, ela trabalha numa frequência de 46 Hz. Essa baleia solitária, o som que ela emitia era numa quantidade de Hz menor. Ela transmitia em 25 Hz. O que acontece? O que tem a ver, né? As baleias aqui da frente, que estavam em grupo, não aceitavam ela, não reconheciam ela como baleia, porque ela estava numa sintonia diferente. Não é que às vezes Deus não fala com você. Às vezes você está falando numa sintonia diferente da que Deus está falando com você. Ou Deus está falando numa sintonia própria dele. E a gente não tem intimidade para reconhecer qual que é a sintonia que Deus está falando com a gente. Consegue entender isso aí? Você pega Pedro era muito ligado com Jesus, né? Muito ligado a Jesus. Mas quem era o discípulo amado? Quem é que se reclinou ao peito de Jesus, ouviu as batidas de Deus, do coração de Deus? Foi João. Por quê? Porque João tinha uma sintonia com Jesus. Pedro tinha uma intimidade, mas não tinha a esse ponto. Tanto é que quando Jesus pergunta para ele, Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Ele fala assim, tu sabes, Senhor. Jesus pergunta de novo para ele, Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Não é isso? Sabe que amo, né? E no final, Jesus pergunta para Pedro mais uma vez, Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. E ficou chateado. Para você entender o que ele está falando ali, Jesus ele pergunta num tipo de amor e Pedro responde em outro. Mas não é a mesma palavra amor? Não. Não é. No grego é diferente. No grego, quando Jesus pergunta, ele pergunta amor sacrificial, amor ágape. E Pedro responde amor filéu para ele. Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? E Pedro responde para ele, Senhor, eu te amo. Amo muito, como amigo, como parceiro, como colega. Pedro não tinha um entendimento ainda do que Jesus estava para fazer. Ele viu tudo, ele viu Jesus, ele estava presente na crucificação. Jesus havia pedido para eles que eles não saíssem de Jerusalém, e mesmo assim eles saíram. Então, naquele momento, Pedro ele não tinha um entendimento do que Jesus queria com ele. O grau de intimidade que ele tinha, o grau de dependência que ele queria que tivesse. Amém? Se eu estiver demorando, alguém me dá um toque aí. Opa. Assim somos nós com Deus. Falamos em uma sintonia própria e Deus responde na sintonia dele. Alguém já ouviu falar que Deus não fala mais com ele, não? Você já se questionou assim, nossa, por que Deus não fala mais comigo, né? Alguém já se questionou, não? Só eu? Acho que só eu. Muitas vezes a gente chama de silêncio de Deus, o que na verdade é falta de intimidade com Deus, né? Amém? A gente está na igreja, a gente ouve as pessoas falarem de Deus, falar sobre a palavra de Deus, a gente convive com as pessoas, a gente vê avivamento, sente o fogo queimar dentro de nós, o avivamento, mas ainda não tem intimidade. Por quê? Porque às vezes o fogo que você está sentindo não é teu. O fogo é da pessoa que está do teu lado sendo avivada e você está pegando por tabela. Mas você mesmo não está avivado. Amém? Quando somos dependentes e íntimos de Deus, nos movemos pela sua palavra. O que é isso daí? Vamos lá. Exemplificar bem, vai. Se Deus disser para você, entre nessa porta, você, amém? Se Deus te disser para entrar nessa porta, você entra. Se Deus disser avança, se Deus te disser recua, se Deus te disser descansa, se Deus te disser entrega, você entrega. Se Deus te disser faça, você faz. Por que nós somos tão independentes de Deus, né? Na maioria das vezes somos tão independentes de Deus, porque somos limitados. Eu
Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar em limites, né? Não sei porquê, mas eu gosto de falar em limites. Não porque eu tenha cartão com limite alto ou baixo, tá? Mas eu gosto muito de falar de limites. Só que nós somos filhos de um Deus sem limites, né? Você consegue entender isso aí, visualizar isso aí? Feche seus olhos, um minutinho só. Você consegue imaginar um Deus que consegue colocar todo o oceano dentro da palma da sua mão? Um Deus que consegue criar 6 sextilhões de estrelas e conhece o nome de uma por uma, conhece o nome de todo mundo que está aqui, de todas as pessoas que já existiram e existem hoje e vão existir até o final do tempo. Consegue entender isso aí, não? Pode abrir os olhos, por favor. Sabe por que eu peço para algumas vezes a pessoa fechar os olhos? Para desligar os sensores que ela tem, né? Nossos ouvidos são sensores. Você consegue imaginar isso aí? Muita coisa que não acontece na nossa vida é porque a gente não fecha nossos sensores. Não fecha nossos olhos. Muitas vezes não fechamos nossos ouvidos para ouvir coisas que vêm do mundo. Você pega o exemplo de José. José, ele teve um sonho, né? Teve ou não teve um sonho? E ele estava como quando ele teve esse sonho? Dormindo? Com todos os sensores desligados. Não estava ouvindo nada, não estava vendo nada. E muitas vezes a gente não consegue desligar os nossos sensores, né? Muitas vezes a gente está no culto aqui e está pensando em outra coisa, pensando no trabalho. Quem namora pensando na namorada que está longe, ou na namorada que está perto. Quem está com dívida começa a pensar na dívida que tem. Quem está com seus problemas começa a pensar nos problemas que tem. Já começa a pensar no amanhã, excesso, ansiedade, né? Excesso de futuro. Ou começa a pensar em depressão, que é excesso de passado. Ou começa a pensar em nostalgia, que é achar que o que você viveu há muito tempo atrás é muito melhor do que você está vivendo hoje. A gente tem que viver o nosso dia como se fosse cada dia, como se fosse o último dia da nossa vida. Nos Estados Unidos agora tem um estilo de vida que eles estão chamando de all-in, que é tudo em todo o tempo. Você tem que viver como se fosse o último dia da tua vida. Quando o apóstolo Rina faleceu, né? Ele viveu até o último minuto. Viveu tudo o que ele podia viver. Ele cantou, ele pregou na igreja onde ele estava. E logo depois Deus levou ele. E é assim que a gente tem que viver, né? Porque não é que você fala assim, pode ser o último culto, fala por falar. Porque na verdade pode ser o último culto mesmo. Igual o pastor Luiz Carlos falou, pode ser arrebatado ou pode ser a morte mesmo. Aí você fala assim, nossa, mas que pensamento, né? Complicado, né? Mas para a gente é complicado, para Deus é simples. Para Deus é a coisa mais simples do mundo. Eu quero esse daqui. Época do Covid mesmo, creio eu que Deus selecionou as pessoas. Porque não tem outra explicação. Por que um foi e outro não foi? Porque um ficou internado 95 dias, outro internou 2, o que ficou 2 foi, o que ficou 95 não foi. Não tem explicação. Apesar da gente achar que Deus age por lógica, muitas vezes Deus não age por lógica. Deus não é um Deus lógico. Daí você fala assim, nossa, que heresia você está falando? Não, Deus não é um Deus lógico. Se ele fosse lógico, ele não pegaria o menor da casa de Davi e colocaria para ser rei e enfrentar Golias, não é isso? Se ele fosse lógico, ele não traria Jesus na forma de um bebê, já estaria feito, humano feito, e do jeito que os judeus queriam, que ele ia ser aceito num primeiro momento, sabe? Vindo para governar, vindo para tirar os judeus do domínio romano. Você pega Gideão era da menor casa que tinha. E o próprio Gideão fala assim, mas eu sou o menor da minha casa, o mais fraco da minha casa. E aí Deus escolhe os fracos mesmo. Se você pegar a galeria de fé em Hebreus 11, foram pessoas simples que fizeram coisas fantásticas. Todos eles. Daniel nas covas dos leões. Daniel é uma pessoa simples. Se você procurar na Bíblia, não vai ter nada de destaque anterior a isso dele. Eles só eram proeminentes no grupo deles. Mas não vai falar assim, Daniel era forte, Daniel era inteligentíssimo. A Bíblia não cita nada disso. A gente pressupõe que seja,
A gente está implícito na Bíblia, não está explícito na Bíblia isso daí, né? Amém? Vou pedir para você desligar seus sensores mais uma vez, tá bom? Todo mundo pode desligar o sensor? Feche seus olhos, por favor. Como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta de falar muito de limites, né? Acho que está dando meu tempo, também está dando limite já. Feche seus olhos, desligue seus sensores. Tem 3 perguntas para você. Quais são os seus limites hoje? Pensou? Pensa naquilo que te limita, te impede de chegar onde você quer chegar, te impede de fazer o seu projeto, de você consumar seus planos. Amém? Pensou? Guarda para você agora. Quem te impôs esses limites? Quem que colocou esse limite em você? Foi alguém que te magoou? Alguém que te prejudicou? Alguém que te traiu? Amém? Na maioria das vezes, quando a gente fecha os olhos essas 2 vezes, a conclusão que a gente chega é que é a gente mesmo que se limita. Amém? Por quê? Porque nós somos falhos, somos humanos e somos imperfeitos. E não buscamos a perfeição em Deus, né? E Deus quer fazer uma pergunta para você hoje. Se não fui eu quem colocou esses limites, por que você não os supera? Deus perguntando para você, por que você não consegue superar se não fui eu que te coloquei esse limite? Não fui eu que te travei, não fui eu que construí uma muralha entre você e a minha presença, não fui eu que construí um muro. Eu construí ponte para você, por isso que eu sou chamado de pontífice, aquele que constrói pontes. Eu não sou aquele que constrói muros, que constrói muralhas, eu sou aquele que derruba muralhas. Amém? Ser dependente é reconhecer nossas limitações, mas também é não deixar que elas impeçam de nós termos intimidade com Deus. Assim como João teve com Jesus, né? Eu já citei, né? Você imagina o privilégio de João, ouvir as batidas do coração de Deus, porque Jesus era Deus, não era? Amém? Foi a única pessoa que ouviu o batido do coração de Deus, foi João. Você imagina Davi? Por que eu falo de Davi? Davi é um dos personagens mais proeminentes que tem na Bíblia, né? Tem um pastor que ele prega que muitos serão salvos, mas poucos serão galardoados. Salvação é uma coisa, galardão é outra. A diferença entre um e o outro, né? Amém? Davi, eu creio que foi uma pessoa que foi galardoada. Por quê? Vamos lá. Salmo 132, 1 a 6. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Quando fala poderoso de Jacó é Deus, tá? Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito, não concederei sono aos meus olhos, nem um cochilo às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efratá, mas nós não a encontramos no campo de Ar. Até aí. Você entendeu o que foi falado ali, não? Davi falou que até enquanto ele não montasse um lugar para que a presença de Deus habitasse, ele não fecharia os seus olhos, não descansaria, ele não dormiria. Ele conseguiu? Não. Mas ele indicou o filho dele para que terminasse. Ele não conseguiu por N motivos, mas ele deixou alguém que terminou para ele. E para você ver a importância de Davi, né? Você sabe qual que é o símbolo da bandeira de Israel, não? Sabe como ela é chamada? Estrela de Davi. No tabernáculo existiam 12 bandeiras, cada uma de cada tribo. E uma delas era a estrela de Davi. E até hoje essa bandeira perdura. O símbolo do país Israel, nação de Israel,
é a bandeira de Davi ainda, é a estrela de Davi que simboliza. Por quê? Porque Davi conseguiu ser um homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi, mas Davi era falho. Deus cometia erro? Cometia. Davi, quando era para ir para a guerra, ele ficou na casa? Ficou. Mas, sempre quando vem o mas é uma conjunção adversativa, ela muda tudo que está falando, tá? Mas, Davi fez muito por Deus. E Deus fez muito por Davi também. Você consegue imaginar? O profeta chegando para você e falando assim, o que a pessoa merece quando a pessoa mata uma ovelha, rouba uma ovelha? Ele fala, tem que matar essa pessoa. O profeta olha para ele e fala assim, este foi você, Davi. Não é isso? E o que ele fez? Ele foi, se dobrou, pediu perdão para Deus. E muitas vezes a gente pede perdão para Deus, mas não pede perdão realmente para Deus, né? Se é que pode existir a palavra perdão realmente, né? Mas Davi sim, Davi pedia perdão realmente para Deus. E nós muitas vezes não conseguimos, né? Sabe aquela desculpa? Peço perdão, desculpa Deus. Não, você tem que pedir perdão, tá bom Deus, desculpa. Pede perdão, tá bom Deus, desculpa. Você não consegue pedir perdão, né? Difícil perdoar, né? Porque perdoar não é fácil, né? Tanto não é fácil que perguntam para Jesus quantas vezes tem que perdoar, ele fala, se é 7 vezes, ele fala, não, é 70 vezes 7. A pessoa já faz a conta, é 490 só? Não é 490 só. Ali é um número infinito de vezes, um número que não tem como você quantificar aquilo ali. Amém? Mais uma vez, quero dizer, como não é fácil estar aqui, é difícil, porque milhares de coisas acontecem quando você tem que estar aqui em cima. Você começa a achar que você não é suficientemente bom. E na verdade nós não somos suficientemente bons, né? Eu não estou aqui por causa de mim, estou aqui por causa de Deus. O pastor chamou, eu falei assim, sim pastor. Você prepara alguma coisa? Pastor, já está preparado, só vou mudar o tema, porque eu tenho várias pregações, mas dependência eu nunca tenho pensado em pregar em dependência. Não é nem pregar, eu falo pastor que não é pregar, eu gosto de falar da palavra de Deus, porque eu não sou pregador, né? Porque se for pegar um pregador mesmo, ele vai aqui sair andando, desenvolver, ou falar parte teológica, exegética, totalmente correta. Eu não tenho esse dom. Eu tenho alguma coisa de tempo em igreja, de vivência, alguma coisa de dependência eu sei, porque eu frequentei clínicas de dependência, fazendo trabalho com eles, entendeu? Mas fora isso, usei droga? Nunca usei droga na minha vida, então não sei falar de dependência química. Dependência emocional, todos nós temos. Dependência financeira, todos nós temos, né? Seria bom se a gente tivesse uma independência financeira, mas infelizmente nós não temos. Da minha parte eu acabei. Espero que o que tenha sido falado aqui não tenha provindo de mim. Tenha sido colocado no meu coração por Deus e que a igreja tenha aceitado como uma palavra direcionada. Se falou com alguma pessoa, não sei. Comigo fala, comigo falou. E a primeira pessoa que tem que bater é em mim. Quando a gente fala que quem sobe aqui, a primeira pessoa que tem que ser atingida é a pessoa que está pregando aqui. Amém? Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.